Existe um tipo de personagem que chama a atenção não porque é perfeito, mas justamente porque parece real demais. Um personagem que tem boas intenções, quer fazer a coisa certa e tenta encontrar seu lugar no mundo. Mas mesmo assim, sente que nunca está fazendo o suficiente. E talvez nenhum personagem de BoJack Horseman represente isso tão bem quanto Diane Gwen. À primeira vista, Diane parece ser uma das pessoas mais conscientes da série. Ela é inteligente, observadora e tem uma capacidade enorme de enxergar os problemas ao redor dela. Enquanto muitos personagens tentam fugir das coisas difíceis, Diane parece ser aquela pessoa que quer entender tudo, encontrar explicações e descobrir o verdadeiro significado das coisas. Mas existe um problema. Às vezes, pensar demais também pode se tornar uma prisão. Diane passa boa parte da vida tentando descobrir qual é o seu propósito. Ela quer fazer algo importante, quer deixar uma marca no mundo, quer sentir que sua existência tem algum significado. E esse desejo, que parece positivo, acaba se tornando uma das maiores fontes de sofrimento dela. Porque quando uma pessoa acredita que precisa fazer algo extraordinário para sua vida ter valor, qualquer momento comum começa a parecer um fracasso. E essa é uma das ideias mais interessantes que a série apresenta. Muitas pessoas não estão infelizes porque suas vidas são ruins. Elas estão infelizes porque criaram uma expectativa impossível sobre como suas vidas deveriam ser. Diane é exatamente esse tipo de pessoa. Ela tem uma visão muito forte de como o mundo deveria funcionar. Ela acredita que as pessoas deveriam ser melhores, que injustiças deveriam ser enfrentadas e que cada um deveria tentar deixar algum impacto positivo. O problema é que o mundo real raramente funciona dessa maneira. Existe muita coisa fora do nosso controle. Existem problemas que não conseguimos resolver. Existem momentos em que fazemos o nosso melhor, e mesmo assim, nada acontece como planejamos. E aceitar isso é uma das maiores dificuldades de Diane. Uma das coisas mais interessantes nela é que ela não é uma personagem que simplesmente quer ser famosa ou rica. A busca dela é diferente. Ela quer sentir que fez algo que realmente importa. Mas essa busca também cria uma pressão enorme. Porque quando alguém acredita que precisa mudar o mundo, começa a enxergar qualquer falha pessoal como uma grande derrota. Em vez de pensar, eu sou uma pessoa tentando fazer o melhor que consigo, Diane muitas vezes parece pensar, eu deveria estar fazendo mais. E essa sensação de nunca ser suficiente acompanha ela durante grande parte da história. Esse é um sentimento extremamente comum na vida real. Quantas pessoas olham para suas próprias conquistas e imediatamente pensam no que ainda falta? Elas conseguem o objetivo, mas não conseguem aproveitar porque já estão preocupadas com o próximo. Conseguem terminar um projeto, mas só conseguem enxergar os erros. Recebem elogios, mas acreditam que as pessoas estão exagerando. Diane representa exatamente esse conflito entre querer melhorar e nunca conseguir reconhecer o próprio valor. Outro ponto importante é a relação dela com a própria identidade. Durante muito tempo, Diane parece acreditar que o sofrimento faz parte de quem ela é. Como se ser uma pessoa preocupada, triste e crítica fosse uma prova de que ela se importa. E existe uma ideia muito interessante por trás disso. Algumas pessoas têm dificuldade de abandonar a própria tristeza, porque ela se tornou uma parte importante da identidade delas. Se eu parar de me preocupar, será que significa que eu deixei de me importar? Se eu aceitar minha vida como ela é, será que estou desistindo dos meus valores? Essas perguntas fazem parte do conflito interno de Diane. Ela quer encontrar paz, mas tem medo de que a paz signifique se tornar alguém menos consciente dos problemas do mundo. E esse é um dilema muito humano.
porque muitas vezes confundimos sofrimento com propósito. Achamos que, se algo é importante, precisa necessariamente ser difícil e doloroso. Mas a série questiona exatamente essa ideia. Será que uma pessoa precisa estar constantemente sofrendo para provar que se importa? Será que é possível lutar por coisas importantes e ainda assim permitir momentos de felicidade? Essa é uma das grandes batalhas internas de Diane. Ela não está apenas tentando encontrar felicidade. Ela está tentando descobrir se tem permissão para ser feliz. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantas pessoas se identificam com ela. Porque Diane representa aquela parte de nós que acredita que sempre existe algo errado, algo que precisa ser corrigido ou algo que poderia ser melhor. Ela representa a pessoa que passa tanto tempo analisando a própria vida que esquece de realmente vivê-la. Mas o mais interessante é que Diane não é mostrada como alguém fraca. Pelo contrário, ela é uma pessoa extremamente forte. Ela questiona, enfrenta problemas e tenta entender o mundo ao redor dela. O problema é que ela direciona essa mesma intensidade contra si mesma. Ela consegue perdoar muitas pessoas, entender muitos erros e enxergar as dificuldades dos outros. Mas quando olha para si mesma, a cobrança é muito maior. E essa diferença entre como tratamos os outros e como tratamos nós mesmos é um dos pontos mais profundos da personagem. Diane quer encontrar uma versão perfeita dela mesma. Uma versão mais inteligente, mais útil, mais importante e mais preparada. Mas talvez o maior desafio dela seja aceitar que ela não precisa se tornar essa pessoa perfeita para ter valor. Porque no fundo, a pergunta que a personagem enfrenta não é apenas qual é o meu propósito. A pergunta real é: será que eu consigo aceitar quem eu sou enquanto ainda estou tentando melhorar? E é justamente essa questão que torna Diane uma das personagens mais interessantes de BoJack Horseman. Porque sua luta não é contra um inimigo externo. Sua maior luta é contra a própria expectativa impossível que ela criou sobre si mesma. Uma das maiores dificuldades de Diane é que ela passa muito tempo tentando encontrar uma resposta definitiva para uma pergunta que talvez não tenha uma resposta simples. Qual é o sentido da vida? Ela acredita que em algum momento vai encontrar uma grande missão, uma grande causa ou uma grande realização que finalmente fará tudo parecer certo. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. Muitas vezes a felicidade não aparece quando descobrimos um grande propósito. Ela aparece quando aprendemos a valorizar pequenas coisas, enquanto continuamos tentando melhorar. E essa é uma lição que Diane demora muito para entender. Durante boa parte da sua trajetória, ela parece presa na ideia de que sua vida precisa ser extraordinária para ser importante. Como se uma existência comum fosse uma espécie de fracasso. Mas esse pensamento cria uma armadilha. Porque quando alguém acredita que precisa fazer algo gigantesco para ter valor, começa a ignorar todas as pequenas coisas que já fazem essa pessoa ser importante. Diane é alguém que se preocupa profundamente com os outros. Ela questiona injustiças, tenta ajudar pessoas e busca entender problemas que muitos preferem ignorar. Mas existe uma diferença entre se importar com o mundo e carregar o peso do mundo inteiro nas costas. E Diane tenta fazer exatamente isso. Ela sente que precisa resolver problemas que são maiores do que ela. E quando percebe que não consegue mudar tudo, transforma essa frustração em culpa. Esse é um dos aspectos mais realistas da personagem. Muitas pessoas vivem assim. Elas querem melhorar o mundo, ajudar todos ao redor e fazer tudo da maneira correta. Mas acabam esquecendo que elas mesmas também precisam de cuidado. Existe uma frase que combina muito com Diane. Às vezes, a pessoa que mais precisa de ajuda é justamente aquela que está sempre tentando ajudar os outros. Outro ponto interessante é como Diane lida com a comparação. Ela olha para outras pessoas
e sente que está ficando para trás. Parece que todos encontraram seu caminho, enquanto ela continua tentando descobrir quem realmente é. Mas essa comparação é injusta, porque ela compara seus próprios bastidores com o que vê da vida dos outros. E esse é um problema muito comum. Nas redes sociais e na vida cotidiana, muitas pessoas enxergam apenas os resultados dos outros, mas sentem todo o peso das próprias dificuldades. Diane representa essa sensação de estar perdida, enquanto todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo. Mas a verdade é que quase ninguém tem tudo resolvido. Muitas pessoas apenas aprenderam a esconder melhor suas dúvidas. Um dos pontos mais interessantes da personagem é que ela também precisa aprender que sofrimento não é a única prova de que algo importa. Por muito tempo, Diane parece acreditar que se ela está feliz demais, talvez esteja ignorando problemas importantes. Como se a felicidade fosse uma distração ou uma forma de abandonar seus valores. Mas essa é uma visão que pode destruir uma pessoa. É possível se importar com problemas do mundo e ainda assim aproveitar a própria vida. É possível querer mudanças e ainda permitir momentos de paz. É possível reconhecer que existem dificuldades sem transformar a tristeza em uma identidade. E talvez essa seja a maior evolução da personagem. Ela começa a perceber que felicidade não significa que todos os problemas desapareceram. Significa aprender a conviver com eles de uma maneira mais saudável. Isso não quer dizer ignorar o passado ou fingir que nada aconteceu. Quer dizer entender que uma pessoa não é definida apenas pelos seus momentos mais difíceis. Esse é um dos motivos pelos quais Diane é uma personagem tão importante. Ela mostra um tipo de sofrimento que muitas vezes passa despercebido. Nem sempre a dor vem de grandes tragédias. Às vezes, ela vem da sensação constante de que você deveria ser melhor, fazer mais e estar em outro lugar da vida. É aquele sentimento de nunca chegar. Você alcança algo, mas imediatamente pensa no próximo objetivo. Você recebe reconhecimento, mas acha que não merece. Tem momentos felizes, mas sente culpa por estar feliz. Diane representa milhões de pessoas que são extremamente duras consigo mesmas. E talvez a maior mensagem dela seja que não precisamos esperar nos tornarmos a nossa melhor versão para começarmos a viver. Porque se a pessoa passa a vida inteira esperando ser perfeita, ela nunca permite que a vida realmente aconteça. Na minha opinião, Diane é uma das personagens mais humanas de BoJack Horseman, justamente porque ela não tem uma grande transformação mágica. Ela não acorda um dia completamente diferente. Ela aprende aos poucos. Ela entende que algumas dores fazem parte da vida, mas que isso não significa que precisa viver presa nelas. E essa talvez seja uma das mensagens mais bonitas da série. Você pode continuar sendo uma pessoa que se importa, sem precisar estar destruída pelo peso de se importar. No final, Diane nunca encontrou felicidade porque passou muito tempo procurando uma versão ideal dela mesma. Ela procurava uma Diane perfeita, uma Diane que tivesse todas as respostas, que nunca errasse e que finalmente sentisse que fez o suficiente. Mas essa pessoa nunca existiu. O que ela precisava encontrar era uma forma de aceitar a Diane real. Uma pessoa com defeitos, inseguranças, erros e limitações, mas que ainda assim merece uma vida feliz. E talvez seja exatamente isso que faz Diane ser tão marcante. Porque sua história não é sobre encontrar uma vida perfeita. É sobre perceber que uma vida imperfeita ainda pode ser uma boa vida. E essa é uma das maiores lições de BoJack Horseman. Às vezes, a maior mudança não acontece quando finalmente conseguimos tudo o que queríamos. Ela acontece quando paramos de acreditar que precisamos ser outra pessoa para merecer aquilo que já temos.